A minha intervenção chama-se Exercícios de Memória, Convívio e Cultura em Algés nos anos 60 e 70. Nunca se pode regressar aos lugares da juventude onde fomos felizes. Apesar dos dias cinzentos impostos naquela época pela ditadura salazarista. No início dos anos 60, com cerca de 17 anos, fui morar para mim à Velha, mas o meu tempo era passado em Algés, onde descobri uma comunidade com intensas afinidades culturais e políticas. Aí coabitavam indivíduos entre os 16 e os 30 e tal anos, num convívio e diálogo singular, que tinham como lugar de eleição os cafés, ou os espaços de intervenção cultural, como a secção cultural do Sport Algés e da Fundo, apesar de alguma suspeição da direção relativamente aos ideais subversivos dos seus ativistas, e criada, entre outros, por Armando Caldas e Viriato Portugal. A Livraria Espaço, de Armando Rodrigues, e mais tarde o primeiro ato do teatro, em 1969. Neste curto exercício de memória, começarei por recordar os cafés de Algés, espaços singulares de convivialidade e aprendizagem, companheirismo e fraternidade. Segundo George Steiner, a Europa é feita de cafetarias, de cafés. Estes vão da cafetaria preferida de Pessoa, em Lisboa, aos cafés de Odessa. Vão dos cafés de Copenhague, onde Tito Gore passava nos seus passeios concentrados, aos balcões de Palermo. Não há cafés antigos em Moscou, que é já um subúrbio da Ásia. Nenhuns na América do Norte, para lá do posto avançado galicano de Nova Orleans. Desenhe-se o mapa das cafetarias e obter-se-á um dos marcadores essenciais da ideia da Europa. Desde a adolescência fui um frequentador assíduo dos cafés de Algés. De manhã, mal saía de casa, o café era o meu espaço privilegiado. Muitas vezes uma bica dava para uma manhã inteira. O dinheiro não abundava. Lia, refletia, conversava com os amigos que iam chegando a esse lar aberto a todos os interessados. Foi por ali que aprendi muito do que sou hoje, mais talvez do que na escola ou na universidade. Naquele tempo, esse espaço mágico atravessava e congregava diferentes gerações e até pessoas com diferentes estatutos económico-social. Os meus cafés desse tempo eram sobretudo o Ribamar e o Tamar, em Algés, por circunstâncias de proximidade habitacional. Algés não era como hoje, penso eu, um dormitório de Lisboa, mas uma quase aldeia com vida própria às portas da capital. Houve também um outro café, o velho pavilhão Cristal, então estilo Belle Époque, com a sua estrutura em ferro e uma singela escada em caracol que conduzia ao primeiro andar. Seria destruído em inícios da década de 60 para dar lugar a um monstro de betão, o Catavento, que ainda funcionou como café e depois como supermercado. Agora não sei o que se passa agora. Por esses cafés paravam algumas figuras ilustres da nossa cultura. Lembro, por exemplo, do Ribamar, Manuel Ferreira, Mário Castrinho e Augusta Beleira, que ora liam, ora escreviam fragmentos das suas obras. Também Vasco de Graça Moura, então estudante de Direito, se embrenhava nos calhamaços do seu curso. Não sei se terá escrito aí alguns poemas dessa época. Havia ainda os conspiradores, sempre desconfiados dos ouvidos atentos da mesa ao lado, possíveis pilhos ou meros informadores. No fundo, éramos quase todos conspiradores. Uns menos, outros mais. Naquele tempo ditatorial que ia corroendo os nossos desejos e sonhos juvenis. Mas os nossos projetos eram muitas vezes mais teóricos do que práticos. A queda do regime era, para muitos, mais uma ansiosa espera do que motivadora da atividade prática. Nem para todos, obviamente, pois, nos cafés, também se passavam de mão em mão panfletos
ou livros clandestinos. E alguns conheceriam mesmo as agruras da prisão. Fumava-se muito nos cafés, pois apesar das muitas proibições do regime, contrariamente à atualidade, podia-se fumar em espaços fechados. A saúde pública não era ainda uma prioridade. Havia apenas um inconveniente para aqueles que se arriscavam a trocar os fósforos pelos isqueiros, ao poderem ser surpreendidos pelos fiscais que controlavam as licenças as licenças para seu uso. Caso não as tivessem, eram multados. Um modo bizarro, dizia-se, de Salazar proteger a indústria fosforeira nacional. Também se namorava. Às vezes, tudo começava com um ligeiro encosto de joelho, com o joelho sobre a mesa. Uma involuntária voluntariedade. Claro que os gestos amorosos tinham os seus limites. A moral sexual era muito rígida e seródia, sobretudo no que diz respeito à sua exibição pública. Os proprietários de alguns cafés é que não apreciavam muito estes consumidores de bica por uma manhã ou uma tarde. E começaram a fixar uma tabuleta onde se dizia expressamente: é proibido estudar. Isto num país com tantos analfabetos. Enfim, mas negócio é negócio e eles lá tinham de se sobreviver. Discutia-se filosofia, arte e política. Discutia-se muito. Embora por vezes os diálogos fossem substituídos por monólogos a 3 ou 4 vozes. Nem todos sabiam o mesmo. Havia gente de leituras várias, outros nem tanto. Mas acabávamos todos por aprender alguma coisa. O café era um lugar de espera, de meditação e de boatos. Aliás, não se poderá escrever uma história da nossa cultura moderna ou uma sociologia da cultura sem uma geografia dos cafés das principais cidades e vilas do país. As tertúlias nos cafés iam surgindo ao sabor dos tempos culturais e políticos, algumas com vida efêmera, outras com vida mais longa. O café era um espaço de convívio e de confronto de ideias, de preguiça esperançosa também, e de tédio, quando a espera do tempo novo nos exasperava e nada se passava. Em Algés, durante o dia, escolhíamos sobretudo o Ribamar, pois as suas paredes envidraçadas deixavam passar a luz com abundância, mesmo em dias soturnos, e permitiam-nos prolongar o olhar sobre o rio numa cumplicidade entre o mundo interior e a paisagem. Mas à noite era o Tamar o nosso preferido. Ou melhor, o seu longo corredor, uma extensão que separava os consumidores da bica noturna e o salão de chá, destinado, enfim, aos burgueses mais acomodados. Nesse corredor, mesas de um lado e do outro, misturavam-se estudantes, aprendizes de poetas e funcionários de serviços, todos identificados com a oposição ao regime. Era um mundo simultaneamente aberto e fechado, um espaço retangular mais ou menos controlado e reservado a dialogantes contestatários. Recordo que nas catastróficas inundações de 67 esperámos à luz da vela, sentados nas mesas, já que a água subira cerca de meio metro até a catástrofe amainar. Depois, as longas noites, sobretudo no verão, dispersavam-nos por tascas, cervejarias, o relento fechava às 4 da manhã, ou em diabulações sem nexo pela marginal de Algés. Naquele tempo éramos felizes? Talvez não. Por isso havia os que partiam quando se conseguia passaporte, algo problemático a partir do início da Guerra Colonial, sobretudo para Paris, a cidade quimera da nossa geração, onde a liberdade possibilitaria a virtualização dos nossos desejos. Hoje, a maioria dos cafés foi desaparecendo ou foram-se transformando em híbridos e bizarros snacks. Entretanto, muita coisa mudou. Os livros sobre as mesas dos cafés vão sendo substituídos por minúsculos computadores, outras formas de ler e de ser. Os modos de convívio alteraram-se.
os escritores fecham-se em casa e os poucos leitores, aliás, em Portugal nunca foram muitos, também. Na acima referida secção cultural Vozes da Fundo, no início da década de 60, levámos à cena a tragicomédia de Raul Brandão, O Deito e a Morte, com a encenação de Viriato Portugal, onde sobressaiu o desempenho de Carlos Vieira, posteriormente imigrante na Dinamarca, no papel de Senhor Milhões. Mal sabia eu, naquela altura, ao desempenhar o papel de mero figurante na peça, a importância que o Raul Brandão viria a ter na minha futura vida de investigador da literatura portuguesa. E, entre outras realizações, lembro a notável palestra de Aquilino Ribeiro em 1962, um ano antes da sua morte, algo que não foi muito do agrado da direção do filme. A vigilância sobre a atividade cultural era muita. Depois de uma estadia em Paris, do serviço militar e de uma passagem por Setúbal, onde me estreiei como ator amador na peça Raposo e as Uvas, do dramaturgo brasileiro Guilherme Figueiredo, onde, curiosamente, contracenei com Odete Santos, não sei se sabem quem é, e Teresa Pacheco Pereira, minha ex-mulher, e regressei a Algés em 1967. Foi nesse ano que surgiu, aliás, no ano seguinte, que surgiu a ideia de criar em Algés uma associação cultural que se iria chamar o primeiro ato Clube Teatro, por iniciativa de Armando Caldas, Eduardo Pedroso, o seu primeiro presidente, Jorge Ferreira da Silva e Viriato Portugal, entre outros, cuja data oficial de fundação seria a de 9 de janeiro de 1969. Aproveitando a cabo de um prédio em construção, com poucos meios financeiros, este núcleo fundador teve a capacidade, numa conjuntura política hostil, apesar da chamada Primavera Marcelista, de concretizar esse sonho. Com renda mensal de 6 contos e cerca de 800 sócios, a aventura de criar um espaço cultural alternativo iniciava-se, apesar dos condicionalismos económicos e sensórios. Com algum apoio mecenático, embora insuficiente, e a intervenção de um grupo de arquitetos, onde sobressaía Nuno Teotónio Pereira, o espaço, transformado num quase anfiteatro, com 150 lugares sentados, viria a ser, entre a fundação e 1974, um local de liberdade possível, de coabitação de práticas estéticas heterogéneas, dos espetáculos mais convencionais aos experimentalismos vanguardistas, de confronto de ideias artísticas, mesas redondas, debates e colóquios, de sessões com cantores de intervenção, Carlos, um cantor sul-americano, Fanhais, Adriano Correia de Oliveira, Samuel, de música coral, a Academia dos Amadores de Música de Lopes Graça e a Juventude Musical Portuguesa com direção de Francisco de Loureiro. Também de divulgação cinematográfica com relevo para os filmes de natureza etnológica e um espaço, sobretudo, também de convivialidade. Convém lembrar também a atividade, embora intermitente, dirigida para o público infantil, cursos de iniciação musical, de artes plásticas e exibição de teatro para crianças. Antígona de Jean Anouilh, encenado por Armando Caldas, seria, em 1969, o primeiro espetáculo de teatro com recepção elogiosa da crítica, ou dos atores Fernando Guzmão ou Costa Ferreira, ou ainda dos escritores Alves Redol, um dos primeiros sócios do clube. Viria a morrer pouco depois, aliás. José Cardoso Pires, Manuel Ferreira ou Bernardo Santareno, apoiantes convictos deste projeto cultural. Antígona, interpretada pela notável Madalena Pestana, com apenas 19 anos, simbolizava o grito de recusa e da revolta juvenil contra todas as formas de prepotência. De notar a colaboração musical de Jorge Peixinho, que musica um poema de Mário Castrinho, canção final do espetáculo. Termina: levanta-te e vai, expulsa a crueldade, faz a cidade, faz a felicidade. Com a cantora careca de Unesco, com a encenação de Carlos Nério, penetramos no teatro do absurdo, investindo na desconstrução do diálogo cotidiano pequeno-burguês, reflexo do vazio em que estes seres estão mergulhados. Posteriormente, Carlos Neri desenvolveu um interessante trabalho cênico a partir da peça Voisek, de George Büchner,
com a colaboração da coreógrafa Inês Palma. Porém, no ensaio de censura começou a existir, a partir de um certo momento, para além da censura às peças, a censura prévia aos textos teatrais, havia finalmente um ensaio de censura, ou seja, destinado à censura, para ver se havia elementos subversivos acrescentados ao texto. Ora, este espetáculo, exatamente por isso, viria a ser proibido. No campo das experiências vanguardistas, destacamos o anti-espetáculo dirigido por Jean Ernesto Sousa, designado Nós Não Estamos Algures, frase retirada de um poema do livro Invenção do Dia Claro de Almada Negreiros, aliás, participativamente presente numa das exibições, não me lembro, com a sua boina a rolar o dedo. Aliás, portanto, nós não estamos alguns, um exercício de comunicação coletiva, não era um espetáculo. Tratava-se da performance de um trabalho coral, utilizando diversos meios de expressão, cartazes, projeção de diapositivos e filmes, improvisação musical de Jorge Peixinho, apelando à participação ativa do público, com a estrutura de um happening, de modo a quebrar-se a fronteira entre os operadores estéticos e os assistentes. Enfim, uma festa das palavras. Poemas de Almada, Herberto Helder, Luísa Neto Jorge e Mário Cesarinho, ritmadas pelas várias formas de expressão estética. Dizia-se: convidamos-te a viver totalmente, a fazer da tua vida um espetáculo. A fazer da tua vida um espetáculo total. Lê-se num dos cartazes. De notar que a comunicação audiovisual esteve a cargo de Carlos Gentilhomem e as soluções plásticas e luminosas foram da responsabilidade do artista plástico Fernando Calhau. Na mesma linha de orientação vanguardista, destacamos também os happenings de Manuel Grangeiro Crespo. Os happenings estavam muito na moda por esse mundo. Autor de tradição surrealista que, segundo Eduardo Pedroso, teria dirigido uma companhia de teatro underground em Nova Iorque. Apresentou uma leitura encenada do seu livro No Princípio Será a Carne, onde no fim, como numa catarse coletiva, se queimavam dezenas de exemplares do seu livro. Posteriormente apresentou um projeto, os Jogos Dramáticos, que na última sessão, segundo Eduardo Pedroso, uma personagem que representava a Igreja abençoava uma aliança entre o general e o capitalista. Uma cena final provocatória, entre aspas, que levou a direção da altura a interditar posteriores intervenções de Grangeiro Crespo, pois podiam levar ao fecho do primeiro ato. Todo o cuidado era público. Estas ações de tendencial autoria coletiva procuravam simultaneamente desmistificar os códigos do teatro convencional e das engrenagens opressivas da sociedade capitalista. Nesta órbita, convém também recordar O Celeiro do Império, dirigido por Jorge Listopade, uma criação coletiva, que foi, aliás, o último espetáculo realizado no primeiro ato, em janeiro de 1974. Neste âmbito de experimentalismo comunicacional, convém lembrar também a performance ritualística do poeta Meli Castro, Silêncio, ou Kelairã, que quer dizer em Indonésio renascer, do artista plástico Vítor Belém, a partir da sua exposição de objetos na Galeria Bucold, com coreografia e direção de ensaios da bailarina Inês Palma, que também dirigiu, aliás, cursos de expressão cultural durante cerca de 1 ano e meio no primeiro ato. No campo da música, a guitarra de Carlos Paredes ou as baladas de protesto coexistiram com a música vanguardista de Jorge Peixinho ou José Alberto Gil, ou no campo do jazz, com as improvisações vanguardistas de Jorge Lima Barreto, o jazz conceptual. Finalmente, para concluir, este rudimentar relato da atividade do primeiro ato, diria que foi sempre um espaço aberto a várias formas de expressão estética, rumando contra a cultura estado-novista e o seu aparelho sensório. Embora a nossa vontade de alargar a atividade
às camadas populares de Algés tenha ficado aquém das expectativas. De notar, aliás, que todos os eventos culturais eram seguidos de debates finais que, por vezes, se arrastavam até altas horas da madrugada, o que muito incomodava a Direção-Geral dos Espetáculos, de tal modo que o diretor, em 1973, lhe solicitou uma entrevista prometendo apoios financeiros a todos os espetáculos teatrais desde que abandonássemos os debates finais. Aliás, ele disse-me também que temos os relatórios de tudo o que se passa na sala do primeiro ato. Agradeço aqui a todo o coletivo do primeiro ato a oportunidade de intervir num projeto cívico, enquanto ator, espectador interveniente e dirigente, que apesar de algumas contradições e saudáveis polémicas internas, contribuiu para a transformação da minha vida. Bem-ajam.